Bom dia! Respirar fundo, sair de 20 minutos de meditação, porque eu acabei de ter um estresse absurdo e esse estresse absurdo me gerou uma dor cervical. Não causou, né, mas influenciou na descarga adrenérgica do meu sistema nervoso e eu tô com a dor no trapézio direito, completamente inespecífica, sem resposta mecânica. Por que eu tô falando isso? Porque eu já me testei, né? A maioria das dores que aparecem em mim, eu me testo para ver se eu sou responsivo. Se eu não sou responsivo, eu começo a entender mais ainda o processo de educação em dor. E se não tá fazendo sentido esse making sense of pain pro meu caso, eu começo a investigar biomecanicamente se há alguma alteração. Na maioria das vezes não há. Então eu fico aguardando o meu sistema nervoso desensibilizar. Meditação é um dos recursos que eu utilizo para isso. Eu faço 20 minutos praticamente diários, né? Tem dias que realmente eu não faço, mas 20 minutos praticamente diários, 6 vezes na semana, 5 vezes na semana, com certeza menos que 5 eu não faço. E aí eu coloco uma playlist no Spotify chamada Peaceful Meditation. E essa playlist me acalma, eu começo a entrar em estado de meditação e é um processo que realmente me faz perceber menos a dor. Você poderia tentar. Mas enfim, por que eu estou te falando tudo isso agora? Porque a gente recebeu um caso de uma paciente com dor no joelho. E os profissionais que atenderam essa paciente, os profissionais que passaram por ela, identificaram lesões estruturais, aplicaram correções mecânicas, biomecânicas. Lesão estrutural, tá? Lesão do corno posterior do menisco, tá? Espessamento do ligamento colateral interno. Beleza. A mulher tem um quadril muito largo, né? Silhueta, e toda essa silhueta, esse quadril largo faz o quê? O aumento do ângulo Q, e faz super sentido que você justifique essa dor da paciente por um entorse, por um mecanismo de pivot shift, por um valgo, né? Faz super sentido. É até lindo explicar biomecanicamente. E o outro profissional que atendeu essa paciente, ele aplicou a educação em dor, mostrou para ela estudos científicos, mostraram para ela que as lesões meniscais, ligamentares, articulares de joelho aparecem em joelhos de assintomáticos também, e que não seria um motivo para justificar a dor dela. Só que isso não fez sentido para ela, porque não houve uma violação da expectativa. Então eu vou te falar aqui como a gente trabalhou com essa paciente. Quando essa paciente chegou, a primeira coisa que eu fiz com ela foi testar. Não adianta você ficar só em biomecânica, não adianta você ficar só em educação em dor. Alguns casos vão resolver com isso, alguns casos vão resolver com aquilo. Mas todos os casos, 100% dos casos, devem ser testados. Então, se você não testa, você não classifica. Se você não classifica, você não diagnostica. Se você não diagnostica, você não trata. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi o teste resistido de quadríceps e de isquiosurais, para testar a força dos extensores e dos flexores do joelho sintomático e do joelho assintomático. Pois bem, a flexão de joelho estava forte e dolorosa, a extensão de joelho estava fraca e dolorosa, comparado com o outro lado que a paciente não tinha dor. Eu questionei se essa paciente já teve dor no outro joelho, ela já disse que sim. Ela disse que sim. Eu falei, em algum momento, na linha do tempo, você fez algum exame de imagem desse outro joelho que não está doendo atualmente? Ela fez sim. Fiz sim, tenho até aqui no celular o laudo. Ela me mandou o laudo e eu analisei o laudo dos dois joelhos e eles são praticamente iguais. Praticamente iguais. A segunda coisa que eu fiz foi o teste de mobilidade passiva em flexão e extensão do joelho. Você, biomecânico, coloca o joelho a 0 graus para reabilitar um LCA, a extensão completa. Pois é, a gente leva o joelho além de 0 graus, a gente leva a -3, -5 graus.
porque a extensão passiva passa do 0 grau. Então a rigidez, a stiffness, the tightness está ali no end feel, na amplitude final do movimento. Então a gente fez o teste de mobilidade passiva e identificou o teste de mobilidade passiva extremamente doloroso na extensão e doloridinho na flexão. Aí eu pensei, bem, se eu violar a expectativa dessa paciente mexendo no joelho, eu vou ter um efeito. Se eu violar a expectativa dela mexendo na lombar ou no quadril, eu vou ter outro efeito. Porque é surreal quando o paciente percebe que você mexeu em um lugar completamente diferente da dor e a dor naquele lugar do qual ela se queixa melhora. Então eu falei, só pra violar assim agressivamente a expectativa dela, eu vou avaliar o quadril e vou avaliar a lombar. Isso porque eu acabei nem falando para vocês que os dados da ficha de avaliação, o andando dela dói, o sentado dela não dói, o deitado dela não dói, o levantando dói. Então, nas habilidades do dia a dia, eu já identifiquei que havia algum problema na reversão de curva da coluna lombar e isso poderia estar disparando. Então vamos lá, meu paciente, desloca a lateral esquerda, desloca a lateral direito, sem perda aparente. Beleza. Faz a extensão em pé e faz a flexão em pé. Na extensão em pé, ela sentiu muita dor. A análise da extensão em pé, se ela não dobra o joelho e faz realmente extensão lombar, você vai perceber que o tornozelo fica em dorsiflexão, bloqueia a articulação talocrural. Esse bloqueio talocrural gera uma restrição mecânica no platô tibial e essa restrição mecânica trava o joelho em extensão. E essa extensão é com carga gravitacional. Então, a dor dela foi provocada por uma extensão em pé por causa da aferência lombar ou foi provocada por uma extensão com carga por causa do travamento do platô tibial e da articulação talocrural. Bom, vamos diferenciar isso aí, né? Vamos colocar o pé direito na cadeira, o joelho do qual ela se queixa. Vamos fazer a extensão em pé com a flexão do membro inferior direito, pra gente tirar a carga gravitacional e ver se a gente consegue provocar dor no joelho dela. Quando a gente fez isso, a dor do joelho estava lá, ou seja, não era por causa da carga no joelho. Poderia até ter um componente periférico. Periférico não de sistema nervoso, tá? De extremidade. Perdão, o termo poderia ter até um componente apendicular, mas o axial, ao meu ver, era predominante. Quando a gente fez a flexão em pé, ela não sentiu dor. E aí a gente já diferenciou. Porque na flexão em pé também há essa extensão, esse travamento do platô tibial e extensão com carga do joelho. E aí você pode me perguntar, Caio, por onde eu começo? Veja bem, eu não vejo o programa de extensão lombar, como muitos dizem por aí, como predominante. Eu vejo muitos pacientes difíceis que já passaram por diversos terapeutas sem sucesso e que aplicaram sistematicamente extensões na lombar porque falaram para eles que extensão ia melhorar o caso do paciente. Bem, não sei se é pelo perfil de pacientes complexos, mas eu tenho visto mais a flexão melhorar os pacientes. Como eu te falei, sentado ela não tinha dor. Em pé e andando, levantando, ela tinha dor. Então eu comecei a testar a flexão lombar. Mais que isso, eu não expliquei em nenhum momento neurociência da dor, educação, melhora de autoeficácia. Eu tô tentando violar a expectativa dela e proporcionar a ela uma nova experiência de se mover sem dor. E só então eu explico para ela a neurociência, a educação, biomecânica, se você quiser. Enfim. Quando eu apliquei a flexão deitado, ela não teve resposta. Eu aumentei a carga imediatamente. Coloquei a flexão sentado, ela não teve resposta. Coloquei a flexão em pé, ela não teve resposta. Coloquei a flexão com pressão extra, balística, porque esse atendimento foi online. Então eu não tive como colocar o meu peso do corpo em cima da paciente.
Depois da flexão balística, sabe o que aconteceu? Aquele teste de mobilidade passiva e aquele teste resistido, fraco e doloroso, mudaram absurdamente. A paciente começou a rir. Caio, como é que você faz um teste resistido online? Bota a paciente sentado com o membro pendente, coloca a perna oposta para resistir à extensão e a flexão. Simples, seja criativo. Nessa brincadeira, a expectativa já foi violada. E aí eu expliquei para o paciente, olha, parece que o que você tem aí no seu joelho não tem nada a ver com sua lesão de menisco, com seu espessamento de ligamento colateral interno. Essas alterações, elas acontecem em pessoas que não têm dor, que são fisicamente ativas. Agora, a gente identificou aí uma perda de movimento para dobrar e para esticar dos seus joelhos, né? Tem uma diferença, faz sentido? Ela não, tem diferença mesmo. A gente identificou que sua dor no joelho era afetada por um movimento na coluna lombar. Então, faz sentido mais uma vez? E ela, não, faz sentido. Nessa brincadeira, a gente falou para ela, olha, parece que a rigidez articular está interferindo na condução dos nervos que passam ali na frente do seu joelho, e isso pode estar provocando dor no joelho. E aí você associou as duas informações de dor no joelho e lesão encontrada no exame de imagem. Você acha que sua dor é causada por uma lesão. Nessa brincadeira você evita mover e evita descarregar peso no seu joelho, porque você acha que tem uma ferida aberta. E essa ferida aberta pode aumentar. Faz sentido? E aí a gente começa a entrar naquela violou expectativa, fez o making sense of pain. E aí começou a dar estímulo para essa paciente no sentido de o que ela tinha medo de fazer, agachar, dobrar o joelho, caminhar. E aí eu falei para ela, agacha aí agora depois do teste. E ela falou, tem certeza? Eu tenho certeza, pode agachar. Me diga como é que é essa nova experiência de agachamento. Ela cai, dói, mas dói muito menos do que antes. Pois é, parece que esse movimento te fez bem. Então você vai fazer isso 3 vezes no dia, por 72 horas, e você vai retornar. É todo o caso que vai ser assim? Com certeza não. Porque tem casos que não há resposta mecânica, e nesses casos de ausência de resposta mecânica, o que a gente pode fazer? Além da educação, a gente pode encaminhar para um médico avaliar a estrutura, identificar a necessidade de bloqueio, utilizar alguma injeção de corticosteroide, de infiltração, fazer um procedimento artroscópico para limpeza do fragmento. Porque, veja bem, só para finalizar, subindo ladeira, o bicho tá pegando. Para finalizar aqui, se você tá com dor no joelho e quer voltar a pedalar, você não vai voltar a pedalar andando de skate. Se você não fizer a exposição gradual com o fisioterapeuta, eu sinto muito, mas você não vai melhorar. Porque você continua com medo, você continua evitando, você continua não descarregando peso no membro que é preparado para descarregar peso. Você continua associando que está doendo porque tem uma lesão, e a gente já sabe que existe dor sem lesão, dor por rigidez, por descondicionamento, por excesso de uso muscular. Então existem várias possibilidades de estar doendo e que você não tem uma lesão aí. Enquanto esse comportamento continuar, muito provavelmente não vai ter melhora do seu quadro. Então não tem como voltar a andar de bike treinando a andar de skate. Você tem que procurar um fisioterapeuta e se expor gradativamente com a orientação dele aos movimentos que você tem medo. Então é isso. Espero ter somado na vida de vocês com mais esse Case Control Study
né, passar um pouco do meu relato, dessa experiência que eu acho que foi surreal. Toda vez que há uma violação de expectativa do paciente, é um caso que é muito importante de documentar, porque as estratégias são muito mais cognitivas e comportamentais do que físicas, manuais, mecânicas. E isso é uma quebra de paradigma para muitos fisioterapeutas e pacientes que acreditam que a gente precisa tocar neles para eles melhorarem. Uma terapia manualzinha, um estalozinho. E cara, isso está caindo por terra. E eu dou graças a Deus por ser um dos pioneiros que estão divulgando esse tipo de informação.